Os testes para detectar o coronavírus em Juiz de Fora são feitos pela Fundação Ezequiel Dias, de Belo Horizonte, por laboratórios privados da cidade e pela Universidade Federal. O resultado dos exames, gente, ele é essencial para a criação de políticas públicas e isolamento social. Veja agora como os testes são feitos na UFJF, nessa matéria de Laís Possani, com imagens de Anderson Mateus. Testar, testar e testar. Esta foi a recomendação da Organização Mundial da Saúde para o combate ao coronavírus. Segundo Sandra Tibiriçá, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, o diagnóstico na fase aguda da doença tem a função de evitar a circulação de pessoas e do vírus. A positividade, ela implica em duas ações. Uma ação para o indivíduo e uma ação para a comunidade. Para o indivíduo, é importantíssimo que esse sujeito positivo fique em casa. Fique em regime domiciliar de isolamento, em quarentena, 14 dias, para que ele não transmita nem para os seus parentes, nem para os seus vizinhos, nem para as pessoas vulneráveis. É importante dizer isso porque muitas das pessoas vão estar com sintomas leves. Então, elas não vão se sentir tão mal. E aí vão se perguntar, mas para que eu vou ficar em casa? Ela vai ficar em casa para proteger a pessoa que está do lado dela e para proteger a comunidade dela. Essa é uma função do exame. A outra função é uma função importantíssima, que é para vigilância epidemiológica, utilizar esses dados junto com a atenção primária e criar ações de trabalho para reduzir a transmissibilidade. Então, ele sabendo o número de pessoas, quem são essas pessoas, qual é o trabalho delas, qual a faixa etária delas, ele pode criar tanto a vigilância epidemiológica quanto a atenção primária, procedimentos e ações públicas para reduzir essa transmissibilidade. Uma parte importante é a coleta, feita com um tipo especial de haste flexível, que acessa o nariz e a garganta. De acordo com a médica, a secreção do paciente deve ser coletada entre 3 e 10 dias de sintomas. Em Juiz de Fora, o município prioriza testes em pessoas internadas nas instituições públicas com leito Covid, profissionais de saúde que atendem pelo SUS, pessoas acima de 65 anos e cuidadores, obesos, pacientes hipertensos e diabéticos descompensados. E tem aqueles pacientes da atenção primária, que foram indicados nos grupos de prioridades pelos médicos de família. Esses pacientes eles vão agendar via unidade básica de saúde e a equipe de coleta vai até eles fazer essa coleta. A coleta, ela exige uma série de procedimentos para que sejam realizadas. O primeiro procedimento é que o coletador ele precisa estar paramentado adequadamente, porque senão ele se contamina. Então, ele precisa de todo um processo de equipamento de proteção individual para que ele faça a coleta. E como que é feita essa coleta? Então, utiliza-se uma haste com algodão especializado próprio na ponta, próprio para isso, comprido. Aí o coletador vai e insere nas narinas, em uma e na outra narina e dentro da boca, lá perto da amígdala. Coleta essa secreção é colocada num tubo e para ser transportado, esse tubo precisa também de estar dentro de um recipiente e acondicionado numa temperatura adequada. Senão a possibilidade do exame dar negativo aumenta. Todo esse processo é importantíssimo para que o exame seja bem realizado. No dia 17 de abril, os 2 laboratórios da Universidade Federal de Juiz de Fora receberam autorização para funcionar. O teste feito para detectar o coronavírus é o RT-PCR, um exame molecular que identifica o material genético do vírus e por isso é tão confiável. Cerca de 25 pessoas trabalham em esquema de rodízio nos laboratórios. A capacidade de execução é de 100 testes por dia. O resultado pode sair de 12 a 72 horas. De acordo com o diretor da Faculdade de Farmácia, o material coletado passa por 3 etapas para a detecção do vírus. A primeira etapa
que a mais crítica é a etapa de inativação daquela amostra, porque se ela estiver contaminada, ela tem que ser inativada para não contaminar todos os trabalhadores. A partir da inativação da amostra, a gente passa para a etapa de extração do material genético. A extração do material genético é feita de forma manual e a partir dessa extração a gente vai então para a terceira etapa, que é a verificação da existência do material genético do vírus naquela amostra que chegou. O RT-PCR ele tem uma sensibilidade aproximada de 70% a 90%. Isso quer dizer o quê? Que 70% a 90% das vezes que aquela amostra estiver contaminada, o teste vai dar positivo. A Universidade Federal de Juiz de Fora busca uma vaga para fazer parte da rede da Fundação Ezequiel Dias, de Belo Horizonte. A FUNED é a responsável por fazer os testes de coronavírus no estado. Caso consiga, a UFJF pode ampliar o número de teste e insumos. Recentemente, a FUNED, através de uma nota técnica, informou que os resultados emitidos pela técnica de RT-PCR poderiam ser utilizados para fechamento de diagnóstico de casos da Covid-19. E por causa disso, então, os resultados emitidos nos laboratórios da UFJF passaram, então, a fazer parte da contagem de casos do Estado. Paralelo a isso, a universidade está pleiteando junto à FUNED o credenciamento para fazer parte da rede de apoio de laboratórios do Estado. A universidade já fez um grande investimento de recursos na aquisição de kits, mas a partir desse credenciamento nós poderemos receber kits da FUNED. Por outro lado, a universidade está se colocando à disposição do Estado para contribuir com o diagnóstico em todo o Estado, sendo parceiro da FUNED na execução desse procedimento. Pois é, eu vou conversar agora com a Juliana Zoit sobre os testes. A Juliana que já está aqui comigo. Juliana, em quase um mês de funcionamento, quantos testes já foram realizados pelos laboratórios da UFJF? Olha, Boia, esses dados eles foram divulgados para a nossa equipe hoje pela manhã. Então, até essa terça-feira, que foi ontem, a Universidade Federal de Juiz de Fora ela enviou para o Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Prefeitura de Juiz de Fora 306 resultados de exame de Covid-19. Então, eles enviaram 306 resultados. Destes, 110 atestaram positivo para a Covid-19, o que representa quase que um terço desse total. Um terço dos testes feitos deram resultado positivo. Esses dados eles passaram, então, a entrar no boletim epidemiológico do município no dia 30 de abril. E daí esses dados, então, hoje são utilizados pelo município, que são esses dados que a gente traz aqui no alerta, desses casos confirmados do boletim da prefeitura, Boia. Tá certo. Juliana, e quem são as pessoas que fazem esses testes? Em quem são aplicados esses testes nos laboratórios do UFJF? É o seguinte, o público-alvo são os profissionais de saúde com sintomas entre o 3º e o 10º dia de sintoma, todos os pacientes internados em leitos Covid pactuados com o município e os pacientes atendidos na atenção básica em situação de vulnerabilidade, que são acima de 65 anos, cuidadores de idosos, diabéticos e hipertensos descompensados e também os obesos. E tem também os servidores da segurança pública do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, do DENLURB, aqui em Juiz de Fora, e da Companhia de Saneamento Municipal, a CESAMA. Tá certo, Então, em Juiz de Fora, são 2 laboratórios que estão em funcionamento prestando esse serviço agora, Isso, são 2 laboratórios. Esse material ele é coletado e transportado nas condições adequadas para esses laboratórios da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um fica no Instituto de Ciências Biológicas e o outro na Faculdade de Farmácia.